Fala, gente! Eu, Pete aqui da vizinhança, trago para vocês um novo quadro de origens para o canal, a começar pelo querido líder dos mutantes, Scott Summers, vulgo Ciclope. A mim, meus X-Men. Você aí, quando pensa em uma história triste, em uma tragédia marcante ou em um acaso inoportuno, provavelmente o que vem à mente é a morte dos pais do Bruce Wayne ou a morte do tio de Peter Parker. E de fato, essas são histórias de origem bem trágicas, porém nem se comparam à do líder dos mutantes. Duvida? Então fica no vídeo que você verá. A propósito, conforme os anos, a história de origem do Ciclope ganhou várias explicações, algumas canônicas e outras nem tanto. Porém, a essência se mantém a mesma. E eu vou passar por algumas delas de forma que a história de origem dele fique bem coerente aí para vocês. Sem delongas, vamos para o vídeo. O pai de Scott era um piloto de testes da Força Aérea muito talentoso até que ele foi convocado para o projeto Mercury como astronauta, através do programa de recrutamento da NASA. Ele e a sua família, que estavam retornando do Alasca, e são atingidos por uma rajada de uma nave extraterrestre Shi'ar, que veio à Terra em uma missão de exploração. Em apuros, ele e Catherine, mãe de Scott, precisam pensar rápido, e eles encontram apenas um paraquedas. Então, naturalmente, dão ele aos meninos. Durante a queda, no entanto, o paraquedas é atingido pelas chamas da explosão, fazendo com que caiam abruptamente. Em uma tentativa de proteger seu irmão caçula, o Alex, o Scott faz de si mesmo um escudo humano, porém no impacto ele bate com sua cabeça em uma rocha, apagando completamente. Nesse interim, não demora muito para as autoridades chegar ao local. Para o hospital, os garotos são submetidos a diversos exames e descobre-se que Scott sofreu traumatismo craniano e está em estado de coma. Nesta época ele tinha apenas 10 anos. O coma, por sua vez, ele dura cerca de um ano, e o rapaz ele é submetido a uma bateria de experimentos que, vamos dizer assim, que são considerados antiéticos. Isso são realizados por ninguém menos que o Senhor Sinistro. Mas eu vou adentrar mais nos detalhes posteriormente. Nesse meio tempo, o Alex é adotado por uma família arranjada pelo Sinistro, e quando Scott acorda ele já está sozinho. Com isso, ele é transferido para o orfanato de Nebraska, o que também faz parte de um plano do Sinistro. E o Scott permanece por lá por 4 longos anos sem ser adotado e sem memórias do que houve antes do acidente, ou seja, ele não se lembra, não se recorda de nada mesmo dos seus pais nem da sua infância. E se por um lado ele não parece despertar interesse em nenhuma família, no orfanato também parece ser tão pouco quisto, sendo constantemente alvo de bullying pelo menino Rails. O seu único amigo Nate ele é um pouco estranho, esquisitinho e um tanto quanto pessimista, sempre tentando deixar o Scott para baixo. Podia ser pior, é lógico, mas não é o lugar mais amigável para uma criança crescer. Felizmente uma doutora nova surge, a doutora Hanover. E ela é muito simpática com o Scott, sendo quase que a mãe que na cabeça dele, bom, ele nunca teve. Certa noite ele tem um pesadelo, um de muitos, que envolve chamas, provavelmente uma resposta de seu subconsciente ao trauma reprimido do acidente de seus pais. A doutora rapidamente o socorre. E nisso o Rails faz mais outra de suas zombarias, porém essa se mostra ser a última, já que no dia seguinte o Sinistro parece de alguma forma obrigá-lo a se suicidar pulando do terraço. O Scott ele tenta ajudar, ele sempre teve esse lado mais altruísta e heróico, mas não é capaz de salvar Rails, que tira sua vida bem na frente dele. Summers fica muito abalado por se sentir estranhamente familiarizado com o que houve, sentindo-se incapaz. Nate, frio como é, acha que Rails teve o que mereceu. Então, para tentar ocupar a cabeça com outra coisa, a doutora leva Scott para conhecer os Bogart, Rick e Tricia, pilotos da Força Aérea. Summers adora a ideia, já que, bom, ele é um entusiasta de aviação. Porém, as coisas começam a dar errado quando os paraquedistas surgem e o garoto começa a ter uma crise. Ele cai aos prantos e entra em desespero. A doutora até consegue acalmá-lo um pouco, mas é muito breve, então ela é obrigada a levá-lo de volta para o orfanato. Em poucos dias, o Scott convence a doutora a levá-lo de volta para visitar os Bogart, mesmo que ela esteja meio receosa. Mas então, assim, ela o faz. Os Bogart, por sua vez, eles se mostram muito interessados em adotar Scott.
que não acredita muito nisso por se achar uma causa perdida, apenas um aleijado com problema no crânio. Só que o casal realmente se mostra interessado, o que seria uma boa notícia se não fosse pelo diretor do orfanato, que estranhamente parece ter alguma recusa em aceitar perder o garoto e fica dificultando a adoção. O Coronel Rick conversa com o Scott e garante que irá adotá-lo, mas é só uma questão de tempo. Antes ele precisa entender o que houve com os pais do rapaz para ter certeza se a adoção é o melhor para ele ou não, caso possam estar vivos. Portanto, por hora eles vão embora para resolver essa ponta solta. Naquela mesma noite, a doutora é raptada por Sinistro e depois começa a agir de forma muito suspeita com indiferença. Realmente, piadinha não intencional, mas sinistro. Os Bogart nunca retornam. As dores de cabeça pioram a cada dia e Scott passa a usar óculos de quartzo rubi para proteger suas retinas hipersensíveis à luz. Não demora muito para saber do acidente dos Bogart, que ele foge. Quando se depara com alguns operários prestes a sofrer um acidente, ele dispara uma de suas rajadas de concussão para salvá-los. No entanto, ele é exposto e começa a ser perseguido por ser visto como uma aberração, um mutante. A notícia começa a correr rapidamente e chega até o FBI. Porém, Charles Xavier os convence a deixá-lo cuidar disso. O Scott pega um trem para longe da cidade. Faminto, alguns mendigos lhe oferecem comida, mas tentam assaltá-lo logo em seguida. Ele corre para uma cabana e se depara com Jack Winters, outro mutante, que tenta tirar proveito da ingenuidade do menino para ajudar no seu crime para completar sua transformação em diamante. O Xavier chega a tempo para ajudar o Scott, então os dois acabam com o Jack, mas isso lhe custa a vida, quando o indutor de vibrações o paralisa, mas ele resiste demais a ponto de se explodir em pedaços no processo. Assim, sem ninguém mais em quem possa confiar, Scott dá um voto de confiança a Xavier, que lhe promete um propósito de vida e um lugar para chamar de lar. E é dessa forma que ele se torna o primeiro X-Men. Como vocês podem ver, a história de Scott Summers é muito trágica e ele passa por muitas dificuldades, desilusões e abusos psicológicos. Falando nisso, como eu prometi, as experiências que Sinistro estava praticando Scott eram para Sinistro tentar controlar o garoto e seus poderes. Ele inclusive se refere a Scott como seu primeiro experimento fracassado. Seus planos começam mais ou menos durante o acidente, quando o pequeno mutante manifesta seus poderes pela primeira vez, o que o intriga bastante. Então ele faz de tudo para conseguir capturar Scott. O orfanato, a adoção de Alex, o diretor, tudo era plano do vilão. Nate era o próprio Sinistro disfarçado. Afinal, Scott nunca pôde confiar em ninguém a não ser em si mesmo, em sua intuição e em seus instintos. Por isso ele é um ótimo líder, porque ele sofreu o suficiente para aprender a ter discernimento e estar sempre alerta, nunca se acomodando ou se dando o luxo de relaxar. Enfim, é isso. Fiz o possível para resumir a história, mas sem deixar de fora os elementos que fazem essa história tão emblemática e condizente com a figura do líder dos mutantes. Espero que com essa origem vocês tenham entendido um pouco mais do personagem e quem sabe se identificado com ele. Se vocês quiserem mais vídeos iguais a esse de origem, não se esqueça de dar o like, se inscrever e comentar. Valeu e fui!